Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um No Detalhe, agora um No Detalhe Legacy. Vamos começar falando dos decks que a gente mais entende, né? Então vou começar hoje falando sobre Goblins no Legacy, e o que ele é, o porquê jogar com ele, e o que o deck quer apresentar pro metagame. Basicamente, o Goblins é um deck agro, né, agressivo, quer terminar o jogo com certa velocidade. Só que ele também tem a vantagem de ter muita card advantage, ou seja, vantagem de carta. Com cartas como a Matrona, que tutoram cartas que você precisar no seu deck, ou o Ringleader, que geralmente compra 2, 3, até 4 cartas quando entra em jogo. E ainda o Vial, que gera mais mana do que você deveria ter. Tendo esses tipos de recurso, além do Lacaio e do War Instigator, pelo menos nessa lista vai o War Instigator, você tem acesso a mais cartas na mesa do que deveria, muito antes do que deveria, e muitas cartas na mão o tempo todo. Então vamos lá, o que o deck usa como base? No que ele se baseia? Ele tem 4 Goblins Lacaio. Lacaio é uma criatura que quando causa dano de combate a um oponente, você pode baixar um card de Goblin da sua mão, que faz com que você gere muita mana por causa disso. O Frasco do Éter, conhecido do Modern e também staple do Legacy em alguns decks tribais, ou ainda não tribais, tem alguns decks esporádicos aí que usam Frasco do Éter, que te dá uma vantagem de carta, uma vantagem de mana muito grande durante o jogo inteiro. A existência do Frasco do Éter faz com que esse deck não seja só linear, uma mágica por turno, uma resposta por turno, e não consiga desenvolver o jogo. Aí você pensa, como que você contorna os decks com azul? Afinal, o Legacy tem muito deck com azul. Você tem as Cavernas das Almas, que não deixa ser anulado. Você tem o Frasco no turno 1, turno 2, que geralmente não tem necessariamente uma resposta do oponente. E simplesmente você usa bastante terrenos, usa 23 terrenos nessa lista, geralmente entre 20 e 24 terrenos. Se usar 20, usam 2 Mox, mas essa lista não tem nenhuma Mox. E o ataque à mana base do oponente é muito importante também para você estar sempre na frente. Então o deck consta com 4 Wastelands para poder atacar uma mana base do oponente, 3 Portos de Rixada, mas é possível jogar até com 4. E esse ataque do Porto de Rixada com Frasco faz com que você esteja sempre turnos na frente do oponente. Você tendo uma abertura com qualquer tipo de explosão entre Lacaio, Frasco ou War Instigator, você consegue atacar a mana base dele sem ficar para trás no jogo, que te bota muito na frente. Esse é o básico para o deck funcionar. Aí vamos pensar no que ele tem para responder o oponente, porque você pensa, se o cara fizer um Show and Tell você perdeu? Não necessariamente. No jogo 1 você tem acesso a várias Silver Bullets, que são aquelas cartas únicas que você pode buscar. O que acontece? Tendo uma Matrona no seu deck, ou na sua mão, ou no jogo em geral, você consegue buscar qualquer card de Goblin do seu deck. Isso te dá uma versatilidade muito grande sobre o que você quer fazer durante o jogo. Esse pode parecer um deck um pouco fácil de jogar a princípio, você pensa que só jogar mais criaturas e atacar, mas assim que você resolver sua primeira Matrona, você já vai ver a dificuldade que é você escolher a carta certa para buscar e o que você precisa, como você precisa se posicionar durante esse jogo. Tendo acesso à Matrona, você tem acesso ao quê? Você tem como Silver Bullets o Chain Whirler, que limpa a mesa do oponente, um de dano em cada criatura. Essa é a famosa do Arena, o pessoal deve estar conhecendo já com frequência, tomando ele com frequência ou jogando ele. O Chain Whirler é ótimo contra decks de Delver, contra decks de Pyromancer, contra Death and Taxes. Death and Taxes sofre bastante, mesmo tendo uma Madre na mesa, porque ele é forçado a escolher proteger ou a Madre, ou um Flicker Wisp, ou uma Talia, ou qualquer outra criatura. Então é possível que você consiga tirar a Madre com isso, ou tire todo o resto, o que está ótimo também. Você tem acesso a Stink Scourger, uma carta de Caos Planar, uma grande adição, graças ao Wizards que resolveu fazer uma meleca de cores. O Stink Scourger, quando entra em jogo, devolve uma criatura do oponente para a mão. Isso já mostra que o próprio Show and Tell não vai ser você não vai estar frio para o Show and Tell por causa do Stink Scourger, que pode parecer pouco com 1, mas na verdade são 5, tendo 4 com a Matrona. E ainda os Ringleaders, que quando entra em jogo revelam os 4 cards do topo, e o que for Goblin vai para sua mão. Fazendo um Ringleader, você tem ainda a chance de pegar um Stink Scourger. Então a partida contra um deck combo de 2 cartas, que eu chamo, que são o Show and Tell, decks assim, não é tão frio quanto possa parecer. Além disso, você pode ter visto aqui do lado, tem Caracas no deck. Caracas é uma carta que pode parecer meio fora de tom, porque o deck não tem nenhuma carta branca no side nem no main. Mas a existência dela podendo devolver uma criatura lendária é muito importante em partidas de combo de 2 cartas. E ainda tem umas certas vantagens, né? O próprio Krenk é uma criatura lendária, o próprio Kikiji, que é uma criatura lendária, e isso te dá acesso a um pouco de proteção em relação a essas cartas que são muito importantes para ganhar certas partidas.
E se você sacrificar uma fonte colorida para jogar com uma Caracas, não é um grande problema comparado à vantagem que você tem de poder responder um deck combo no jogo 1 ou até no jogo 2 e 3. A curva 2 teve uma adição recente de Crater Maker, é um Goblin 2/2 que paga uma incolor e sacrifica ele próprio. Você pode dar 2 de dano a uma criatura ou destruir uma permanente incolor. Esse efeito é algo que a gente tem pedido para Wizards desde sempre. Você poder destruir uma permanente incolor é muito importante para lidar com JIT, com Espada UR, com o frasco do oponente, seja no Mirror, seja no Death and Taxes, seja um Lugin que sobrou e já limpou sua mesa, seja um Thought-Knot Seer na partida contra o Eldrazi, seja o próprio Reality Smasher, que faz um estrago por ter atropelar. Enfim, essa carta aqui foi uma ótima adição, essa lista está usando 3 atualmente, e eu acho que a tendência é jogar agora com de 2 a 4 em qualquer lista que você montar. Na curva 3, a gente tem a curva 3 mais disfarçada de curva 2, que é o Goblin Incinerador, né, o Genpalm. Ele é 2/1 por 3, sem texto. Mas se você reciclar, ele já dá X de dano na criatura alvo, onde X é o número de goblins em jogo. É um removal que não pode ser anulado, é um removal que escala no decorrer do jogo, então ele mata coisas no early game, mata coisas no late game, e ele compra uma carta. Todas essas características fazem ele uma das melhores remoções já feitas. Depender do campo é o único drawback dele, mas também contar o campo do oponente é relevante até em partidas não necessariamente no Mirror, mas até contra Burn, que não é uma partida tão trivial, que ele pode fazer um Goblin Guide no turno 1, e você vai precisar ter uma resposta cedo que não seja o único Tarfire que tem nessa lista, e ele pode contar o Goblin Guide do oponente para poder matá-lo. Na curva 3, vamos lá. Matrona, uma das melhores cartas já feitas de Goblin. Ela é basicamente um Demonic Tutor no palito. 3 manas 1/1, quando entra em jogo, busca um card de Goblin no seu deck e coloca na sua mão. Esse efeito é bem único, você não tem nenhuma carta, acho que permitida no Legacy que tutore com tanta eficiência, exceto os Recruiters, que tem o branco e o vermelho. O branco está vendo o jogo, e ele ainda é mais limitado do que a Matrona. E ele exige um deck montado em volta dele, mas não exige tipos. Esse aqui exige tipos, mas não exige poder e resistência. Então ele te dá uma versatilidade muito grande sobre a carta que você quer buscar, e pegando até mágicas, no caso do Tarfire, por exemplo. Além disso, a gente está com 3 Chieftain nessa lista. O uso de Chieftain é meio questionável na discussão grande do Goblins. Geralmente, o War Instigator e Goblin Chieftain têm uma interação muito forte. O War Instigator sendo um Goblin lacaio com golpe duplo, e quando causa dano no oponente, você pode baixar um card do Goblin da sua mão. O golpe duplo faz você baixar até 2 Goblins quando ele conecta, e um 2/2 golpe duplo não é uma coisa a se desconsiderar na mesa. E o Goblin Chieftain dá ímpeto, então também ele dá aquele valor da explosão instantânea que o Goblin precisa às vezes quando precisa fechar o jogo logo. O Goblin Ringleader, outra carta também bem exclusiva no sentido de efeito dela, ela tem um ciclo, mas os outros não têm um valor tão grande quanto o Ringleader tem, porque o Ringleader tem ímpeto, que é uma mecânica que você realmente quer nesse deck, comparado com vigilância, pagando mana para ganhar flying, atropelar numa 2/2, que é o caso do elfo. Essas outras versões não tem tanto valor quanto o próprio ímpeto, que é uma mecânica que já interage muito bem com o deck. Como o deck é incrivelmente tribal no sentido de não ter muitas mágicas que não sejam Goblin, ele geralmente compra de 2 a 4 cartas, e é a carta de mais valor do deck. Aqui a gente tem a Silver Bullets de novo. O Trashmaster foi uma ótima edição de M19 também. Ele dá mais um para os outros Goblins também, e ele pode sacrificar um Goblin para destruir um artefato alvo. Também ele completa o kit com o Crater Maker sem precisar se matar, podendo se matar ainda. Ele é 3/3, então ele não morre para uma JIT já com 2 marcadores, então ele pode entrar depois de uma JIT já equipada sem fazer feio. E ele dá a versatilidade de você desvirar com Goblins na mesa, não há mais artefatos na mesa, então você não se preocupa mais com equipamentos. O famoso Siege Gang Commander, essa aqui está aqui desde quando ele tivesse sido lançado, 2004, 2003? Eu acho que é 2003 que ele foi lançado. Siege Gang faz 4 corpos por 5 manas, que já é um grande valor, e ele pode arremessar Goblins para dar 2 de dano em qualquer alvo. Eu jogo com essa carta desde que ela foi lançada, em 2003, então eu sei que é uma carta que é difícil você querer cortar da sua lista. Uma adição um pouco mais recente também, que há listas que não usam, mas nessa lista eu estou usando e tenho gostado bastante, é o próprio Kick Dick. Kick Dick é uma carta que faz uma cópia de um Goblin que você controla, no caso Goblin, uma criatura que você controla que não seja lendária, dá ímpeto para aquela cópia, e você sacrifica aquela criatura no fim do turno.
o Goblin é um deck muito baseado em efeitos de entrar em jogo. Então você poder copiar um Ringleader, copiar uma Matrona, te dá uma vantagem de carta também que é inexistente. Ou em defeitos de entrar em jogo como o Chain Whirler, o Sting Scourger, ou até um Goblin para poder sacrificar no Trashmaster. Enfim, ele tem muito valor. Copiar um Creature Maker, copiar um War Instigator e poder conectar com o próximo turno. Então, se você conecta com o Lacaio no primeiro turno, faz um kick de copia o Lacaio, faz outro Lacaio, na próxima você conectou com 3. Então ele te dá uma vantagem muito grande. O Krenko, 4 manas 3/3. Também há fãs, há pessoas que não gostam. Eu sou bem fã do Krenko. Ele é 4 manas 3/3. Quando ele vira, ele faz um token de Goblin para cada Goblin que você controla. Então ele é basicamente exponencial. A interação dele com o Chieftain é bem visível. Ele poder ativar quando entra e fazer tokens 2/2. Só existirem os dois na mesa, ele bota 4 de poder no mesmo turno com ímpeto. Se tiver um terceiro, provavelmente vai ser letal na volta. E é uma carta que tem muito valor no sentido de fechar o jogo contra muitos matchups. E ele é a sua carta mais forte contra o True Name Nemesis. Que você, como você pode ver, não há nenhuma carta no deck que remova ele de jogo. Mas tendo tokens suficientes, você vai fazer o True Name Nemesis passar de um Bolt por turno para uma remoção por turno. E uma remoção por turno não segura o Goblin. Bom, esse é o main deck. A Tumba Antiga é uma carta também que tem feito aparecido nessas listas com uma certa frequência atualmente, e eu atualmente não gosto de tirá-la. Ela dá uma explosão muito grande, a sua curva 3, a sua curva 4, e ela tem muito valor no pós-side também, que a gente vai chegar lá. Vamos lá. O side a gente tem mais um Sting Scourger para completar o kit. A partida contra a Reanimator não é das melhores, você vai ver por esse side. E também é bom contra o Show and Tell para ter um pouco mais de interação. E ainda é bom contra alguns decks, por exemplo, se você tem um deck que usa muito Gurmag, se pegar um Grixis Control, uma partida muito difícil, admito. O Sting Scourger é o tipo de carta que você acaba tendo que usar para lidar com o Gurmag muito cedo, ou depois de encaixar uma Blood Moon para travar ele para sempre, ou algo do gênero. Mas ele não é uma solução contra esses decks, mas ele é muito forte contra a Reanimator e contra a Show and Tell, se ele não fizer a Onisciência, mas ele tem muito valor ainda. Blood Moon, um staple de deck vermelho. Esse deck com a Tumba Antiga consegue fazer um pouco mais cedo a Blood Moon, mas ela tem valor até no mid para late game, ainda mais com a existência desses decks de 4 cores que estão jogando atualmente, seja o que tem Punishing Fire, seja os grinds de 4 cores low. Esses decks precisam tomar uma Blood Moon, senão eles conseguem acabar com o nosso grind com muita facilidade. Tem um pacote de hate de cemitério, a gente tem 3 Fadas Macabra, 2 Surgical Extraction e um pouco de hate de spells aqui. Esse pacote de cemitério realmente, a partida contra Reanimator e Lands exige um side bem específico, e a existência dessas cartas faz com que você não perca no turno 1 desses decks. O Reanimator BR consegue combar no turno 1 com muita facilidade, com uma consistência até um pouco fora do normal, e exige que você tenha cartas de resposta de turno 0 seu, né? E além de Fada Macabra não toma counter, a Surgical tira todas as cópias do possível Griselbrand que forem entrar cedo. Temos um pacote para lidar com spells. A gente tem os Cálices do Vácuo, que tem bastante valor contra decks que tem muito cantrip, muito Delver. Então a existência do Cálice do Vácuo geralmente lida muito bem com esses decks que não tem uma resposta para ele. Os Thorn of Amethyst são mais fortes contra decks de combo. Ele não consegue resolver os bounces dele com tanta facilidade, nem os cantrips. Por mais que os Cálices do Vácuo resolvam os cantrips do oponente, os Thorn of Amethyst atrasam ele conseguir as manas para colocar as mágicas na pilha, e tem um pouco mais de valor do que o Cálice do Vácuo. Mas você acaba subindo os 4, é claro, contra ele, porque é uma partida que exige hate de mesa com pressão. Nenhum hate absoluto vai lidar com ele, porque ele tem respostas bem eficientes. O Trashmaster, para aumentar o kit de hate de artefato, você tem que lidar com Death and Taxes, você tem que lidar com Mood, você tem que lidar com esse tipo de deck. E o Trashmaster é uma criatura que mesmo contra decks sem artefatos tem seu valor, que dá o pump de +1/+1. Ele é bom contra decks que tem praga, se você jogar num meta que envolve praga. Mas em geral ela é uma carta muito forte para se ter, mesmo no main deck, mesmo no side. Na 75 é sempre bom de ter pelo menos até umas 2 cópias dele. E um pouquinho de hate de criatura. A partida contra decks de criatura não é tão ruim. Você sofre um pouco contra decks de elfo, porque ele tem um turno de explosão que não te dá tempo de lidar com as criaturas dele se você não abrir com bastante remoção.
E o Death and Taxes é um bom kit para subir em conjunto ao que você já está fazendo, que geralmente tem uma grande vantagem nessa partida. Pyrokinesis é uma carta que você pode exilar uma carta da mão e dar 4 de dano distribuídos como você quiser. Então faz com que a resposta seja instantânea no sentido de não precisar chegar no seu turno, ou ainda não atrasar o seu desenvolvimento de campo para dar uma remoção. E é basicamente isso. As suas partidas geralmente vão decorrer mais ou menos de um jeito. Você precisa de ou um lacaio, ou um vai, ou um War Instigator na mão inicial para ser uma mão boa. No sentido de você ter um early game já com um certo plano, ou ainda em partidas que são mais demoradas, se você pegar um Miracles, você não tem a necessidade de abrir com uma mão estourada desse jeito. Você pode manter uma mão que tem a caverna, que você vai ter uma vantagem igualmente grande. O late game é muito difícil de você saber o que procurar no sentido de resolver a primeira matrona se você não souber do que o oponente está jogando direito. Às vezes você precisa buscar um Team Whirler para lidar com a mesa ou um Ring Leader para comprar carta. Isso vai ter que vir com a experiência realmente. Mas pelo menos é o tipo de... Essa é uma lista que permite que você jogue com bastante liberdade de buscar várias Silver Bullets diferentes e aprender, perdendo mesmo ou ganhando, sabe qual carta que você deve buscar. Essa lista tem 10 montanhas. Não é muita fonte vermelha, mas também não é pouca. Mas eu acho que com essa lista você não vai sofrer com fonte vermelha. São 10 montanhas, 4 cavernas e os próprios vials para compensar a inexistência dessa. Bom, e é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar nos comentários. Lembra de dar like, lembra de seguir a gente no canal, seguir no Facebook, em Donos da Mesa. E lá vocês vão encontrar todas as informações que vocês quiserem sobre esse deck e sobre os próximos decks. Obrigado e até mais!